Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Muito bem-vindos sejam todos a mais um Flash de Graça, continuando hoje com o tema que nós iniciamos ontem, Vivendo a Nova Aliança. E temos explicado que enquanto nós não compreendermos a diferença ou separarmos entre Velha Aliança, Nova Aliança, Judaísmo, Cristianismo, Lei, Graça, antes da cruz, depois da cruz, palavra para os judeus, palavra para os gentios, não compreenderemos a Bíblia e nem compreenderemos o Evangelho. É preciso fazer essa separação. É preciso entendermos que há duas grandes dispensações. Claro que se for falar de dispensações a nível menores, são 7 dispensações. Mas há duas grandes dispensações. A dispensação da lei, a dispensação da graça. A aliança que... Pastor, o que é uma dispensação? E a palavra de Deus fala de dispensação, claro, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2, e 3 vai falar da dispensação da graça de Deus. Então, o que é uma dispensação? É uma aliança que Deus faz com um povo específico, dá uma palavra específica por um tempo determinado. Então, entendamos. A aliança da lei, a dispensação da lei, foi uma aliança que Deus fez com o povo judeu, povo específico. Deu uma palavra específica, a lei mosaica, por um tempo determinado, do Monte Sinai até a cruz. Dispensação da graça, uma aliança que Deus fez com os gentios. Deu uma palavra específica, a graça de Deus, da cruz até a segunda volta de Cristo. Essa é a dispensação da graça. E é nesta dispensação da graça que nós vivemos. Na dispensação da graça de Deus. Eu quero ler com você Hebreus, por favor, capítulo 8, versículo 6 em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então entendamos. A primeira aliança tinha defeitos. A primeira aliança era ineficaz. A primeira aliança tinha um sacerdócio mutável, findável, imperfeito, sacrifícios imperfeitos, lei que ninguém conseguiu cumprir por completa, com exceção de Cristo. Veio Jesus, cumpriu toda a lei, está escrito em Mateus 5,17. Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir, e cumpriu. A palavra vai dizer em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A palavra vai dizer em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 3, versículo 5 em diante, que a lei era ministério de morte, ministério de condenação, não podia aperfeiçoar ninguém. Nós lemos ontem aqui, e eu vou ler novamente hoje, Hebreus 7, 12. Pois quando se muda o sacerdócio, e mudou, porque o sacerdócio da lei era da tribo de Levi, era da descendência de Arão, era imperfeito, mutável, sacrifícios imperfeitos, findou. Mudou o sacerdócio. Por quê? Porque agora é o sumo sacerdote, Cristo Jesus, da descendência de Melquisedeque, da tribo de Davi, ou da tribo de Judá, melhor dizendo, perdão. Então, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Porque agora não é mais lei, agora é graça. Agora não é mais judaísmo, é cristianismo. Agora não é mais sacrifício de obras mortas, é sacrifício de louvor. Agora não é mais medidas de fé, é dom da fé. Agora não é mais
Ou o povo não fica só no átrio e o sacerdote no santo, e só o sumo sacerdote que entrava uma vez por todas no Santo dos Santos. Agora não. Agora o véu se rasgou, ou há 2000 anos atrás, e nós temos acesso ao Santo do Santo. Agora os sacerdotes desta nova aliança, e todos nós somos sacerdotes reais, e as mulheres sacerdotisas, nós não somos mediadores como era na lei. Nós temos um só mediador, que é Cristo Jesus. Pastor, mas a Bíblia vai dizer que há um só mediador? Vai. Vamos ver aqui, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, por favor, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Na nova aliança, o pastor não é mediador. O sacerdote não é mediador, o sacerdote humano. Na nova aliança só há um sacerdote. Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós somos sacerdotes reais para oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Claro que o pastor tem uma liderança, tem um chamado, tem uma missão, tem um dom ministerial imputado nele para liderar, pastorear, pregar. Mas ele não é o mediador. O mediador é Jesus Cristo. Nesta nova aliança, neste novo pacto, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Aí em Hebreus ainda, no capítulo 7, por favor, versículo 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, que era a lei, foi revogada. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Por que a graça é uma aliança superior de melhores, superiores promessas? Comecei a falar ontem. Na lei existiam medidas de fé. Na graça, no novo pacto, uma só fé. Pastor, mas onde está isso? Está escrito em Efésios 4, 5, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Está escrito em Romanos 12, 3, que ele dividiu a fé, repartiu a cada um, segundo a graça. Está escrito em Tito capítulo 1, versículo 1, que é a fé dos eleitos de Deus. Está escrito em Judas, versículo 3, a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Está escrito em 2 Timóteo 1, 5, que a mesma fé que esteve em Timóteo, ou na avó de Timóteo, estava na mãe de Timóteo, também em Timóteo, na avó Loide, na mãe Eunice, e em Timóteo, dom da fé. A fé dos eleitos, a fé que vence o mundo, a fé que o Senhor deu. Então, na nova aliança, nós não pedimos para Deus aumentar a fé, nós pedimos para Ele nos ensinar a exercitar a fé. Na nova aliança, não se fica no átrio, adentra-se ao Santo dos Santos. Na nova aliança, o mediador é Cristo Jesus. Na nova aliança, a circuncisão não é no prepúcio, é no coração, eu vou mostrar. Colossenses 2, por favor. Colossenses capítulo 2. Veja, por favor. Está no versículo 10. Colossenses 2:10. Antes está escrito. Vou ler para você. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ah, pastor, quer dizer que na graça a circuncisão não é no prepúcio? Não. É no coração. Na lei, o Espírito vinha sob reis, profetas. E na graça, o Espírito Santo habita em nós. Aliás, está lá em Atos 1:8, quando diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desceu ou não desceu? Desceu. E agora na nova aliança? Na nova aliança, está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 16, que diz assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, enquanto na velha aliança
o Espírito vinha, soube e não permanecia, na graça, ele mora em nós, faz morada em nós. Nós somos casa de Deus, morada de Deus, tabernáculo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Ah, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Deus habita em mim através do Espírito. Versículo 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, essas pessoas aí que dizem que conhecem a graça, que acham que no corpo, na carne, pode fazer o que quiser, estão equivocadas. Tentaram baratear a graça. Entraram numa libertinagem. A Bíblia está dizendo, glorificai a Deus no vosso corpo. A Bíblia vai dizer, apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então na lei, o Espírito habita. Na lei o batismo era de água. E na graça é com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo. Efésios 1,13. Depois de teres ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado, batizado, revestido, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Na lei, era uma aliança inferior. A graça é uma aliança superior, de melhores, superiores promessas. Eu concluo o nosso flash de graça com Hebreus, por favor, capítulo 10, versículo 19 em diante. Olha o que diz a palavra. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, que é o que os eleitos precisam ter, intrepidez, ousadia, convicção da fé, convicção do reino, perseverança na graça, uma vida de confissão da palavra, mente renovada, intrepidez, ousadia, coragem, perseverança, fé ativa, poder de Deus ativo, reino de Deus ativo, cabeça erguida. Somos o que somos pela graça. Pare de medo, de timidez, de espírito de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então os eleitos têm que ter intrepidez. Os eleitos têm que ter intrepidez, coragem, ousadia, perseverança, sabe? Determinação, firme na graça, firme na confissão, vivendo por fé, dando ordem aos anjos em nome de Jesus. Essa é a atitude que Deus espera de você como eleito de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Intrepidez para desfrutar da comunhão, para desfrutar do que está escrito em 1 Coríntios 6,17. Somos um espírito com o Senhor. Desfrutar da intimidade, desfrutar da comunhão com Deus. Santo do Santo. Pelo novo e vivo caminho, nova aliança, novo pacto, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é nosso grande sacerdote. Sacerdote imutável, sacerdote para sempre, sacerdote perfeito, que entrou no Santo Santo uma vez por todas e ofereceu o sacrifício perfeito por nós e para sempre. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Cristão em graça tem que ter sinceridade, verdade, humildade, gratidão. Não pode achar que Deus é brincadeira, não pode tentar enganar a Deus, não pode levar uma vida de desleixo. Não! Tem que ter sinceridade, tem que ter humildade, tem que ter vida transparente, tem que ter vida de santidade, vida, sabe, de coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Essa água pura é a palavra. Consciência tranquila, somos o que somos pela graça, servimos a Deus de modo agradável, servimos a Deus adorando Cristo ressuscitado, servimos a Deus por fé, servimos a Deus no reino, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a atitude dos eleitos. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem nos fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, que é a atitude do eleito. E não deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, tanto quanto mais vejo que o dia se aproxima. Meus amados, eleitos de Deus, abençoados, santos, este é o novo pacto. Santo do santo, consciência limpa, plena certeza de fé, coração purificado de má consciência, congregando, mantendo a confissão firme, circuncidado o coração, batizado com o Espírito Santo, habitantes do reino, confissão em linha com a palavra, porque Deus é fiel, não pode vacilar. Essa é a graça. Esse é o novo pacto. E é assim que temos que viver para a glória do nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite.